Olá, mulheres com propósito. Hoje vamos para mais uma reflexão do livro Essencialismo, mas eu adaptei ele para nós, mulheres, que muitas vezes estamos nos sentindo cansada, até na própria mente. Você passa por isso? E você já percebeu que mesmo quando o corpo para, os pensamentos continuam correndo e você até quer que aquelas vozes internas, as cobranças e aqueles você tem que, você precisa que, parem na sua mente, mas muitas vezes fica lá ressoando isso na sua cabeça? E no meio disso tudo, o que acontece? A voz de Deus parece cada vez mais distante e a sensibilidade ao Senhor, a perceber a nossa identidade em Cristo Jesus, acaba ficando distante. E aí a gente vive também numa geração muito barulhenta. Nós vivemos num meio cheio de informações, de ruídos e distrações. Você já percebeu que tem hora quanta informação vem e são informações supérfluas que não aprofunda lá dentro do nosso coração? Mas sabe, amada, o nosso coração não foi feito para viver nesse volume. Quantas vezes você pode ter dito assim: ai, queria que o dia tivesse mais de 24 horas? Mas quem fez o dia com 24 horas? Foi o nosso Senhor Jesus. E mediante isso, Ele quer que nós nos acomodemos nesse período de 24 horas. Mas nessa geração barulhenta que nós estamos, precisamos ser mulheres essencialistas, mulheres plenas para sair desse mundo barulhento. Não tem como, senão nós vamos repetir padrões, repetir comportamentos e repetir o que esse mundo está pedindo de nós, enquanto o Senhor está nos falando para olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. E para isso nós temos que estar o quê? Apaziguadas, presentes, para poder ouvir a voz de Deus. Agora veja, o coração nosso foi criado para ouvir e ser guiado, e não viver nesse barulho intenso que existe. E hoje eu quero te convidar a algo simples e sagrado: escapar do barulho e voltar a ouvir o que te cura. No próximo mês vamos falar muito sobre isso na reflexão de outro livro. Mas por enquanto vamos abarcar esse que nós estamos. Porque sabe, amada, existe um silêncio que não é vazio, é cheio da graça e da presença de Deus. Então, muitas vezes, nós ficamos preocupadas com o vazio, mas é dentro desse vazio, não é que é dentro do vazio que Deus fala conosco. Numa mente cheia é difícil descansar, encontrar descanso, encontrar direção e encontrar força para recomeçar. Então agora eu quero que você abra seu coração e vamos juntos conversar um pouco mais. E olha, eu quero começar trazendo para vocês uma frase que no próprio livro traz, que diz assim de Picasso: sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. Amados, nós temos que aprender a viver na solitude, a viver conosco mesmo, a olhar para dentro. E eu não estou dizendo se isolar, mas tem pessoas que não conseguem ficar sem ouvir uma música, sem estar conversando com alguém, não consegue ficar com a televisão desligada, tem que ter barulho na mente dela o tempo todo. Nós não fomos feitos para isso, amadas. Nós fomos feitos sim para nos relacionar e isso o Senhor nos fez desde lá do início. Mas hoje o Senhor tem nos chamado para sair do barulho desse mundo. E quando a gente sai do barulho do mundo, a nossa mente começa a diminuir o barulho também. Então, uma vida de uma mulher plena, uma mulher que tem a sensibilidade de ouvir ao Senhor, além das curas emocionais que ela tem que trabalhar para sair desse barulho, além das emoções restauradas para sair desse barulho, para que tudo isso atinja o objetivo que nós somos mulheres com propósito. E qual o nosso propósito? O nosso propósito é o quê? Ter realmente a direção de ouvir a voz de Deus. Essa voz de Deus é a curativa de todas as outros males que existem na nossa vida. E aqui nós estamos falando hoje
que nós estamos vivendo em uma era que está ocupada e sabe que isso virou sinônimo de importância? Eu trabalhava no hospital e o hospital é lugar onde a gente pensa sobre cura, sobre paz, sobre carinhos. Contudo, é uma realidade muito diferente, tanto para os profissionais e acredito que também para os pacientes. Nós, como profissionais, nós temos que fazer as coisas muito rápida, ter informações e passar para frente, ver o leito que vai ficar desocupado logo para colocar outro paciente. E eu também trabalhava numa área de educação continuada, onde eu tinha que sentar e preparar materiais de treinamento. Só que quando me viam sentada ou andando devagar, era sinônimo que eu não estava trabalhando ou que eu não estava ocupada. Então você percebe que a gente vive numa geração que quando você até para trabalhar um serviço que necessita de atenção, reflexão, dependendo do ambiente que você está, e são vários ambientes hoje, olham aquilo como que você não está atingindo o objetivo. E isso nós estamos trazendo também para a nossa vida. Nós, mulheres, o Senhor nos capacitou a sermos mulheres que mudam de foco muito rápido. Por que eu digo muda de foco? Nós não somos mulheres multitarefa. Não existe isso, amadas. Existe mudança de foco rápido. Isso cansa demais a mente. E vamos nos tornando mulheres sobrecarregadas. Mulheres sobrecarregadas, amadas, elas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, realmente ser ativo. Não que ele deixe sua capacidade, mas nós que vamos perdendo essa sensibilidade. E existem até empresários que estão levando isso para o seu ramo de negócio. O livro traz sobre um empresário Franklin que ele mostra de forma inspiradora que o que ele faz? Uma vez por mês, ele reúne ali seus funcionários para um dia inteiro de desconexão. Então, eles ficam sem telefone, sem e-mail, sem pauta e simplesmente se reúnem, fazem refeições juntas e ali vão surgindo as pautas aleatoriamente. Então, é apenas um espaço para pensar, respirar, conversar, sem um script. E ele entende que ninguém consegue discernir o essencial quando vivem em alerta constante. E veja, nós estamos na era da ansiedade. E nós, mulheres, nós temos muito mais ansiedade do que os homens. Por essa mudança de foco grande, nós carregamos as emoções mais afloradas, mas não como algo que nós, muitas vezes as mulheres veem, as mulheres são mais sensíveis e elas veem isso como algo negativo. Pelo contrário, o Senhor nos fez assim porque o Senhor quer nos dar papéis diferentes dos homens. Só que hoje a gente vai invadir muito o mundo masculino por medos, por inseguranças, por preocupações. E o Senhor fez um mundo maravilhoso para nós mulheres. Então nós temos que começar a voltar ao que é essencial, o qual é a nossa identidade verdadeira em Cristo Jesus, para sair desse alerta constante. E sabe, amadas, a ansiedade, ela desde muito jovem, quando a criança vive num lar, onde a paz é muito volátil, já implanta naquela mulher o problema da ansiedade. Então ela vive em alerta e ela se sente muitas vezes sozinha que tem que resolver as coisas. E assim vai o quê? Mudando de roupagem na vida, mas continua nesse mesmo alerta. Então agora nós estamos sendo convidadas por meio da reflexão desse livro, por mais ainda, nós estamos na jornada da mulher plena. E a mulher plena está buscando isso, enxergar o que é essencial, sair desse tumulto para que Deus, a voz de Deus, esteja muito mais audível em nós. Então, vamos começar aos poucos a aprender a sair da pressa e ao fluxo das demandas. Nós temos muitas demandas, casa, trabalho, filhos, igreja. E muitas vezes nas igrejas, se você não serve em vários ministérios, então entra no ativismo religioso também. E ali aquela comunhão íntima com Deus vai se perdendo tudo isso.
Veja, nós não temos mais espaço para pensar, sentir e nos escutar. Por quê? Percebe como nós vivemos no mundo de responder e reagir. Se algo nos incomoda, a gente quer reagir e toda hora tem coisas que nos incomodam. Falta essa flexibilidade a deixar passar várias coisas tão fúteis que não vão levar a lugar nenhum. Então, o essencialismo, essa busca da mulher plena, está nos convidando a ver outro ritmo. E um desses ritmos é o ritmo do silêncio. Então, eu assim convido você a começar a pensar, a criar um espaço para poder ter um espaço de mais clareza, de um espaço onde você saia da sua rotina, sabe? Onde você pode ser o canto do seu sofá, esse espaço. Não precisa ser um espaço nada glamouroso, mas escolha um lugar físico que represente uma pausa na sua vida. Pode ser aí, como eu disse, um cantinho do sofá, uma poltrona próxima à janela, uma cadeira no quintal ou na sacada, tá? Não precisa ser bonito, precisa simplesmente ser seu. Um lugar onde o corpo saiba, aqui eu respiro. Então, amada, escolha um lugar desse para você. Isso é de extrema importância, a gente ter esse lugar. E nesse lugar, vai e desligue os estímulos. Desligue celular, televisão, ruídos. Aprenda a ser indisponíveis por alguns minutos. Não como fuga, mas como autocuidado. Sabe, amadas, eu tenho 2 celulares, né? Um celular de trabalho e um celular principalmente também para quando eu saio, porque não tem banco, não tem nada. Então eu trabalho com 2 celulares. Eu deixo os 2, infelizmente, desligados. Porque como eu trabalho nessa área, muito da terapia, tudo, muitas vezes as pessoas querem conversar em momentos inadequados, finais de semana, tarde da noite. Muitas vezes ficam me mandando vídeos. E assim, amadas, eu tenho que também ter um momento de desligar os estímulos. Sabe o que eu fiz? Eu estou agora há 3 semanas sem mexer no Instagram, porque isso estava consumindo a minha energia e não só a minha energia, estava consumindo a minha presença para comigo e para com Deus. Então, eu evito sim redes sociais. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, vocês vão ver que eu sigo poucas pessoas. Eu sigo aquilo voltado a trabalho. 90% é trabalho, porque muitas vezes alguma amiga pode ficar sentida que eu não sigo, é que eu não fico vendo essas outras coisas. Na comunidade Mulheres com Propósito, eu tenho o coração de me entregar às mulheres que estão ali. Então, ali realmente eu abro meu coração, elas me passam algo em particular, eu converso. Então, assim, eu tenho canalizado qual o propósito e o objetivo que eu quero. Então, se a gente não aprender a desligar os estímulos, amada, nós vamos ser indisponíveis para aquilo que Deus quer nos mostrar. E a mulher com propósito, ela quer ser disponível para a visão que Deus quer dar. E aí, então, olha, primeira coisa, escolha um lugar físico que represente pausa para você. Quando você estiver nesse lugar, desligue todos os estímulos que tiverem ali. Sabe, tem pessoas que criam amanhã do desligar-se, desligar de qualquer meio de comunicação. Ou um dia. Tem pessoas também que tiram um meio período para não falar com ninguém. Nós precisamos disso. Deus, quando nos criou, amadas, nos criou na natureza, nos criou a contemplar e a olhar para o alto. Quando a gente olha para o alto, a gente ativa partes do nosso cérebro chamado neocórtex. Inclusive, a visão melhora. Existem relatos de pessoas que estavam ficando com muita deficiência visual. E essas pessoas mudaram a vida e foram trabalhar em alguns lugares onde ficava mais em contato com a natureza, olhando mais para o horizonte. E de fim, elas começaram a ser curadas dos seus problemas de visão. Então hoje nós vivemos com o celular na mão, cabeça baixada. Vivemos com luz azul de todas essas partes.
Então nós temos que começar a criar esses rituais, criar um pequeno ritual. Sabe, rituais onde a gente, além de ficar sem esses estímulos que eu falei, de acender, sei lá, uma vela, tomar um banho na luz de uma vela, ou preparar um chá, escrever num caderno, orar, escrever uma oração. Esses símbolos sinalizam ao cérebro que agora é tempo da sua presença. Então, vamos aí criar um espaço, um pequeno espaço e também criar rituais, sabe? Colocar uma vela aromática ou colocar um olhinho essencial antes de dormir, o de lavanda que nos acalma, né? Outro item também, se você não se der permissão à pausa, não vai acontecer, amada. A vida tá cheia de coisa para fazer. A sua vida tá cheia de coisa para fazer. Mas é você que vai ter que dar essa pausa, e isso é permissão interna. Isso se chama, a permissão interna é algo que está ligado totalmente às nossas crenças, que estão em nosso inconsciente. Quantas coisas nós não temos na nossa vida, porque não existe uma permissão interna. Então eu te convido, aqui nessa reflexão terapêutica, a você se dar permissão à pausa, sabe? Sem se sentir culpa. Certa vez, uma mulher me falou assim, uma mulher extremamente bem-sucedida, acorda às 5 da manhã, antes de começar o trabalho, já deixa todo o almoço pronto. Ela tem muito prazer de ver toda a família reunida para comer. 9 horas, ela já está prontinha para trabalhar. E muitas vezes, ela se vê culpada quando ela pensa em descansar um pouco. Sente culpa por parar num final de tarde. Veja, mas é na pausa que Deus fala. Por isso que Deus foi tão claro, amados, para guardar o sábado. Naquela época era sinônimo que de adoração e pausa. Deus, quando criou o homem, Ele não criou no primeiro dia, Ele criou no 6º dia, para que o homem aprendesse a desfrutar de tudo que Deus já havia feito, mas nós ficamos tão apavorados em fazer. Então, não estou dizendo, nós estamos sim no mundo caído, onde a gente tem que fazer sim, e a gente tem um monte de responsabilidade, mas isso nos consome a ponto de nós vivermos no mesmo ritmo das pessoas que não têm o Senhor. O Senhor nos trouxe para viver um novo e vivo caminho, e hoje Ele está chamando eu e você. Quando eu estou falando isso para vocês, amadas, eu também estou falando principalmente para mim. Porque esse ano eu estou saindo de um burnout. Porque eu comecei a tentar jogar no tabuleiro do mundo. Que é o tabuleiro? O que eu chamo de tabuleiro do mundo? Nas regras de trabalho que impõe o mundo. E eu comecei a perceber que eu estava saindo do essencial, que é estar na presença do Senhor, de forma a confiar, a contemplar, a admirá-lo, a dar permissão de pausa, a criar esses rituais maravilhosos, de preparar um chá, de comer com carinho, de ter o meu cantinho ali, de Deus, meu cantinho de parar. Então, estou voltando todo a esse ritual. Veja, tem aqui no canal sobre a cineterapia, sobre o filme Madre Cabrini. E quando eu fiz a reflexão desse filme, esse filme falou tanto ao meu coração. Se você ainda não viu a reflexão desse filme, tem 3 vídeos aqui no canal. E mostra uma mulher frágil, mostra uma mulher que amava a Deus e sabia bem o propósito que Deus colocou ela no coração. E mesmo estando em momentos assim, difíceis de saúde, com perspectiva de vida de máximo 2 anos, ela o quê? Ela seguiu o propósito que Deus colocou, e o que mais me chamou a atenção, ela não jogou segundo o sistema da época. Ela não jogou segundo o tabuleiro. Quando eu falo tabuleiro, ela não jogou segundo o xadrez do sexo masculino e da visão do sexo masculino quanto à mulher, quanto ao projeto que ela tinha.
ela jogou segundo aquilo que Deus tinha colocado no coração dela. Muitas vezes nós vamos para o campo de trabalho, muitas vezes nós vamos para o campo de realização, vendo somente o tabuleiro que o mundo impõe. Mas nosso Deus tem outro tipo de vida para nós. Então hoje eu quero te convidar a você olhar para esse outro tipo de vida que Deus tem para nós. E veja, amada, o valor espiritual é da gente escapar dessas coisas. É escapar escapar dessa rotina desgastante da sobrevivência e entrar ali na presença do Pai. Então você percebe quanto nós temos para desfrutar? E o livro usa muito a palavra escapar. E ele fala assim, escapar para criar espaço para se concentrar. O que eu vejo, se nós não nos permitirmos e colocarmos isso na agenda, não vai ter espaço para escapar. Sabe, parece óbvio, né? Dizer que precisamos de escapar para pensar. Mas na prática, quantas vezes no seu dia você realmente parou? Parou para não fazer nada, apenas para pensar. E muitas doenças chegam a nós para isso, sabia? Para fazer a gente parar, para ficar ali sem fazer nada. Então, o corpo, ele vai responder para aquilo que a alma está gritando. Olha, como eu acabei de falar, nós ficamos cercadas de barulho, notificações e tantas demandas. E mesmo como nós estamos com o corpo parado, a mente continua acelerada, tentando resolver, prever, planejar e cuidar. Mas nós estamos fazendo um convite a mim, que estou falando para vocês e a vocês, de fazer o contrário, pausar para ouvir o que o silêncio revela. Ah, amadas, vamos aprender juntas. Estou junto aqui com você. Sabe, a gente vive no paradoxo do tempo e do silêncio. Quanto mais cheia fica a vida, mais urgente se torna o silêncio. Então, quanto mais ruído há em volta, mais precisamos de um refúgio interior. E não estamos falando de luxo, tá? Mas de sobrevivência emocional e espiritual. Porque você pode falar, mas eu não tenho dinheiro suficiente para ter essas pausas. Não estou falando disso. Eu estou falando de sobrevivência emocional e espiritual. O silêncio não é ausência de som, é presença de sentido. Que sentido tem aquele momento para você? Sabe? Sabia que Bill Gates, você conhece Bill Gates, né? Um grande empresário que começou da Microsoft, que introduziu a parte do computador. Sabe que ele tem o hábito de tirar algumas semanas no ano apenas para pensar? Ele vai para um lugar isolado, para uma cabana, aonde não tem reunião, não tem celular, não tem computador. Ele se isola aqui na cabana dele com livros, papéis e passa dias refletindo. E sabe qual o resultado disso? A clareza que se torna combustível para decisões acertadas. Amadas, quantas vezes nós queremos ser assertivas nas decisões, mas uma mente além alerta, uma mente cheia de coisa para resolver, não faz decisões assertivas. Porque nós precisamos desisolar-se para termos clareza, que não vai tornar esse combustível e sermos pessoas assertivas. Agora vamos pensar, se nós mulheres fizéssemos o mesmo que Bill Gates faz, a nossa maneira, claro, nós não precisamos de uma cabana, mas de um espaço sagrado de pausa, como eu coloquei para vocês esses espaços. Criar esse espaço de reflexão, amadas, é um ato de sabedoria. Faz parte da mulher plena. A mulher plena, ela é sábia. E ela aí vai criar esse espaço de reflexão. Talvez o que esteja faltando na nossa vida não seja tempo, mas um espaço interno de permissão. Um espaço onde não precisemos resolver, responder e muito menos agradar, mas apenas existir e escutar. O problema é que para nós,
o silêncio muitas vezes é desconfortável. Porque quando o barulho cessa, sabe o que acontece, amadas? A alma fala. E às vezes ela vai falar de coisas que nós não queremos ouvir. Então, viver correndo de uma tarefa para outra é uma forma de anestesia. Assim como o drogado se anestesia, assim como o alcoólatra se anestesia, muitas vezes nos anestesiamos por tantas tarefas a fazer, sabe? E às vezes o cansaço ali, né? Ele fala a dor, os sonhos adiados, a saudade de si mesmo. Então, muitas vezes não queremos o silêncio para não ouvir isso. Mas é exatamente esse o convite para nós sermos mulheres saudáveis, de termos emoções restauradas, um falar que edifica, sabe? Precisamos criar esses momentos, porque sem eles nunca vamos nos reencontrar. Por isso que nós temos tantas mulheres cristãs hoje, com tantos sofrimentos emocionais, casamentos desestruturados, doenças. E nós estamos nesse caminho de realmente voltar a restaurar. E mais uma vez vou citar como criar espaço de concentração e escuta. Isso se a gente não delimitar um tempo real. Amada, não precisa ser muito não, querida. Pode ser 15 minutos pela manhã ou 20 minutos antes de dormir. Esse tempo sem celular, sem lista de tarefas, sem barulho. Escolha aquele lugarzinho seu onde todos da sua casa saibam que você está ali naquele momento. Se não me engano, foi a mãe de John Wesley, que tinha vários filhos, e quando ela pegava o avental, sentava na cadeira, num período do dia, pegava o avental e virava ele sobre sua cabeça. Todas as crianças sabiam que aquele era o momento de silêncio dela. Permita que as pessoas saibam e não te interrompa, sabe? E deixe que os pensamentos passem. Nossos pensamentos são como nuvens, eles vão e vêm. No começo a mente vai ficar tentando resolver tudo, faz parte, tá? Mas respire, deixe ir, crie o tempo. O tempo é ruído, com o tempo, esse ruído ele vai se aquietar e o essencial começa a se revelar. Traga aí o olhar para Deus. Não é meditação vazia, é presença cheia, cheia de propósito. Pegue somente um versículo da Bíblia e ore e leia esse versículo. Diga, Senhor, fala comigo, eu estou aqui. Senhor, eu quero ficar em silêncio para te ouvir. E depois, que tal você pegar um caderno de insights? Anote as percepções, as ideias, as orações. Essas sementes do silêncio, amada, costumam florescer nos dias seguintes. Não é na hora. Não espere que isso aconteça na hora. Veja, nesse vídeo narrado, eu já trouxe algumas coisas falando da prática para vocês. Pode ser que muitas vezes você olhe tudo e fale, é muita coisa, mas eu te convido, pegue algumas coisas e já deixa aí para você colocar em prática. Sabe, eu estou trabalhando aqui com vocês um método chamado Claire, um método desenvolvido para onde eu aplico na terapia, aonde eu aplico na comunidade Mulheres com Propósito. E o C do método Claire, que é clarear, clare, e o C é clarear. Então, veja, quando você cria um espaço para o silêncio, começa a clarear o que está confuso. As vozes externas, elas diminuem e você volta a ouvir a sua alma e a direção de Deus. E pergunte-se, o que está ocupando espaço demais dentro da minha mente? O que está ocupando espaço demais dentro da minha mente? Veja, o C é de luz. A luz, ela chega no silêncio. E é ali que surgem as respostas que a pressa esconde. Amadas, a pressa esconde todas as respostas essenciais que nós precisamos. E ali com a luz, o Senhor, diga ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nesse tempo de pausa? O Senhor está ardentemente querendo falar conosco.
E ele precisa desse momento de pausa nosso. E assim, do método Claire, o A é acolher. Nem tudo que parece no silêncio é bonito. Vai aparecer memórias não muito agradáveis, vai aparecer medos, emoções antigas. Acolha com ternura, amada. É a parte da limpeza da alma, é o detox da alma. Acolha, não é momento de julgamento, de crítica. E aí você pode dizer: eu acolho o que vem, sem julgamento, apenas com amor. Eu acolho o que vem, sem julgamento, apenas com amor. E do método Claire nós temos o que é a letra R, que é o restaurar. Quando vai havendo clareza e acolhimento, o coração e a mente, sabe o que acontece? Eles se reorganizam. E o descanso não é apenas físico, é emocional e espiritual. E aí você diz: eu permito que Deus restaure minha energia e a minha direção. Percebe, amada, como Deus vai falando conosco? E o E de expandir. Do silêncio nascem novas visões, novas ideias, novos rumos. O espaço interno expandido permite viver com mais leveza, que eu creio que todas nós estamos procurando isso, com mais leveza e presença. E agora você pode dizer, lá aqui no E do expandir: ah, Senhor, eu volto agora à sua presença, mais leve, comigo mesmo e com foco e a paz que encontrei. E disso, amada, do expandir sai o quê? O transbordar, sai a vida em abundante. Então veja, amada, não há clareza sem pausa, não há foco sem silêncio, não há direção sem tempo de escuta. Ser uma mulher essencial, uma mulher plena, começa quando nós paramos de correr atrás de tudo e começa a se encontrar no meio do nada. E é nesse nada que é quieto, que é sagrado, que é cheio de presença, que Deus revela tudo o que realmente importa. Você está querendo ouvir a voz de Deus? Ouvir realmente o que importa? Então vamos juntas nesse caminho, sabe? Olhar, ouvir. Onde está o conhecimento que perdemos com toda essa informação que vem? Então, o Senhor está nos convidando a realmente começar a ouvi-lo com um coração aberto. Deus está nos chamando de volta a ter um olhar feminino, sabe? Porque hoje as mulheres amadas, elas vivem assim, desconectadas do que mais importa, sabe? Veja, na família, muitas vezes nós tentamos controlar cada detalhe e não percebemos que o marido e os filhos mais precisam é de presença e não de perfeição. Na maternidade, nossa, quantas que foram mãe aqui ou são mãe ainda de filhos muito jovens, quantas cobranças por serem mães exemplares, mas esquecem que o melhor presente é o olhar atento, um abraço sem pressa, um tô aqui, mas ficamos muitas vezes tão angustiadas com a limpeza da casa, com a roupa, com a comida, com tanta coisa, que a nossa presença fica fora. E muitas vezes dentro da maternidade, no início, a preocupação de estarmos ali fisicamente, e depois é a preocupação, talvez, que não fomos boas mães, e aí vem o processo de culpa. Então você percebe que todas essas coisas nos desconectam do que mais importa? E no trabalho? Quantas se esforçam para provar valor, mas perde o sentido do propósito, para provar valor para elas mesmas, ou para os pais, ou para o marido, ou para o irmão, ou para a sociedade, ou para aquele feminino ferido dentro delas. E as mulheres que muitas vezes não tiveram uma profissão, depois que começam a ver os filhos maiores saindo de casa,
se sentem nesse ninho vazio e começam a se cobrar de uma profissão, de uma carreira que não desenvolveram, começam a se cobrar de uma realização que não tiveram. Tudo isso nos tira de ser essa mulher essencial, e isso começa a fazer esse barulho na nossa mente e não nos permite silenciar. Mas vem muita autocrítica nesses períodos, e o silenciar, amada, é começar a deixar essas autocríticas. Por isso que eu falei da parte do acolher. Se nós entrarmos na dança, isso aqui eu digo que é a dança do diabo. Uma das danças do diabo é a autocrítica, é autojulgamento. Sim, nós devemos ver o que não está bom, nos arrepender diante do Pai. E arrepender é uma mudança de mente, é uma metanoia. E para isso eu vou precisar do silêncio, eu vou precisar de pausas, eu vou precisar do aquietar. Quantas mulheres eu vejo, amadas, que oram tanto, servem tanto, correm tanto, mas não param para ouvir, não param para ver o Senhor. O excesso de informação rouba totalmente o foco da nossa alma. E quando tudo parece importante, sabe o que é? Nada é realmente importante. Então vamos nós, nesse caminho de aprender a olhar, a enxergar com o coração treinado pela sabedoria que vem do alto. Ela não pergunta apenas assim, a mulher ela não pergunta apenas o que está acontecendo, mas nós mulheres temos que começar a aprender a fazer a seguinte pergunta: o que realmente importa aqui? Sabe? Entender que nem toda conversa precisa de resposta, amadas. Nem todo problema exige intervenção. Nem toda dor pede solução. Algumas pedem apenas escuta. Nem toda coisa precisamos reagir, interferir, falar. Sabe? Nesse coração que nós estamos buscando, de também ter esse olhar essencial, é olhar, o olhar da presença. É o olhar que atravessa, sabe? A superfície e enxerga, sabe o quê? O eterno. Quanto tempo a gente está perdendo olhando a superfície, sabe? Tem tanta distorção de informação. Hoje, quantas de nós estamos presas em excesso de estímulos? Nossa, comparação é algo terrível. A pressão para ter opinião sobre tudo, sabe? A sobrecarga emocional tentando resolver o que não nos cabe. Salvar pessoas. Amadas, quanto nós deixamos de edificar vidas? Por sermos, entre aspas, boazinhas, por acharmos que temos que fazer X, Y, Z pelos outros, nós deixamos que Deus trabalhe num aspecto que Ele está dando para aquela pessoa. Nós somos cheios de opinião. Uma pessoa fala, a gente já está jogando um monte de opinião, sabe? Querendo, com a intenção de ajudar. Mas muitas vezes isso não é ajuda. Quando nós damos muita opinião para o outro, no subconsciente dele está dizendo: você se acha melhor que eu. Você não está me ouvindo na essência. Porque quando o outro fala, ele também reorganiza os pensamentos dele. Por isso que quando você ouve, procura fazer perguntas, fale mais. O que isso te faz ver de forma diferente? O que te impede, talvez, de deixar isso e atingir aquilo? Isso sim é um diálogo que edifica. Então, dar menos opinião e aprender a fazer mais perguntas. A mulher plena, amada, o falar dela edifica. Ela não fica nessa parte de interferir toda hora no mundo do outro. E por isso distorce até o que Deus está fazendo na vida do outro. E nós estamos buscando esse caminho, o olhar da mulher plena. A mulher plena, amadas, ela decide por esse silêncio. Ela decide por essa pausa, porque ela quer sair do caos e ouvir a voz de Deus. Ela sai do processo da pressa. Ela quer ver o coração das pessoas em vez da aparência. Ela quer ver o propósito nas pausas e não nas conquistas, não nas realizações. Ela olha menos para o que o mundo diz que é importante
e mais para o que o Espírito Santo confirma no seu coração o que é essencial. Então, quanto Deus quer falar conosco, né, amada? Nesse olhar. E eu vou contar uma história que o livro traz, que eu achei tão interessante, que jornalistas ali se formando, e o professor chega e fala assim, olha, Greg McNeil, do livro, né, que nós estamos vendo, ele fala que na jornada da própria vida dele, tá? Não é de jornalista, foi da própria vida dele. É uma das habilidades mais poderosas que podemos desenvolver para enxergar o que realmente importa. O que significa é ouvir e estar presente e saber o que nós queremos atingir com aquela comunicação. Qual o objetivo? Ele conta um exemplo que os jornalistas, o professor chegou e disse assim, olha, os alunos têm que saber que os professores vão ter uma reunião no hotel XYZ, por causa vai ter rever lá conceitos educacionais, organizacionais da escola, e eles não vão ter aula. Então façam um comunicado. Todos ali se empenharam a fazer o comunicado. O professor leu e falou assim, olha, nada do que vocês escreveram está certo. Porque o comunicado era, não haverá aula tal dia. Esse era o comunicado. E nós nos perdemos, porque nos detalhes, sabe, nas micros preocupações, nos fatos que nós queremos ficar falando para justificar o que nós vamos falar no final. Quantas vezes nós falamos a história toda para poder a outra pessoa, entre aspas, entender, mas não é para outra pessoa entender. É que nós não queremos que o outro pense mal de nós. Então, começa também a ter uma fala mais objetiva. Por isso que nós temos tanta dificuldade de pôr limite e dizer não, pelo receio do que o outro vai pensar. Então, e outra coisa, o que é importante naquela comunicação? E por que parece que eu mudei de assunto? Amadas, se nós não fizermos pausas, se nós não sairmos desse ritmo acelerado, nós não vamos ser mulheres que edificam nem mulheres sábias. Nossas conversas vão se perder em um monte de microinformações. Então eu também te convido a você começar a notar o que importa. Sabe, nós temos uma tendência de querer guardar tudo na mente. Compromissos, preocupações, sentimentos, lembranças, porque nós temos esse multifoco, né? Mas o cérebro não foi feito para armazenar, amadas. O nosso cérebro foi feito para criar e discernir. E quando nós escrevemos o que realmente importa, os nossos compromissos, sabe o que acontece? Nós liberamos espaço mental. A sobrecarga vai diminuir e o que é essencial vai se destacar naturalmente. Isso pode ser um caderno, um planner, um bloco de notas no celular. O importante é externalizar o excesso e permitir o quê? Que a mente, o quê? Respire. Veja, ao anotar depois, revise também. E quando você começa a revisar o que você anotou, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a enxergar padrões de tarefas que sempre geram cansaço, pessoas que não estão edificando e nem você edificando a vida delas, atividades que inclusive trazem tristeza e outras que trazem alegria, momentos em que o corpo sempre adoeceu quando você estava fazendo algo, tá? Esses padrões são assim, as partes X da nossa história, aquilo que revela o que é central, o que pede atenção e o que está nos apontando para uma direção. E você vê, se nós não fizermos essa pausa, amadas, como que nós vamos ter espaço para isso? Então, comece a se perguntar, o que realmente está acontecendo aqui comigo? E aí, por que tais situações se repetem? Qual o ponto mais importante dessa semana? Você percebe que quantas coisas nesse silêncio Deus vai poder falar com você? Porque o olhar vai começar a filtrar e simplificar a nossa vida. E assim nós vamos o quê?
começando a sair do caos e indo para uma vida leve, uma vida tranquila, nessa jornada da mulher plena. E outra coisa, lembre-se de incluir também na sua vida o brincar. Vocês percebem que muitas vezes, quem muitas vezes brinca mais com a criança é o pai? Porque a mulher, ela se vê assim, que ela tem que dar conta de tanta coisa, que ela deixa esses espaços de brincar. Por tanta responsabilidade, como eu não tenho espaço para isso. E quem brinca, muitas vezes, é tido como preguiçoso, é tido que não tem grandes responsabilidades. Então, amadas, vamos criar espaços. Simplesmente brincar, sabe? Jogar algo, sabe? Fazer de conta. Sabe, tem tantos jogos de tabuleiro hoje, sabe? Um riso pelo desempenho, sabe? Dar risada, tomar café com as amigas, brincar. Então, vamos ser mais leve, sabe? A gente está perdendo essas partes saudáveis da nossa emoção. Nós deixamos essa sabedoria esquecida dessa criança. A criança, ao brincar, para ela não é perda de tempo. Então, nós não podemos ver dessa forma também, sabe? Nós, para sairmos dessa geração de exaustão, de sermos sérias demais, carregadas demais, vamos trocar pela leveza, né? O riso. Vamos trocar a leveza pela eficiência? O riso pelo controle? E vamos ver, em vez de falar, eu preciso resolver. Eu preciso fazer isso, eu preciso resolver aquilo. Responda, vamos ver daqui a um tempo. Sabe que a mulher que está sobrecarregada, ela está nesse ciclo de alerta, sempre responsáveis, sempre disponível, mas nós estamos entrando num ciclo da mulher essencial. Que a mulher essencial, ela descobre que a alma também precisa brincar. Brincar, amadas, é um antídoto contra o estresse. Então, você viu que eu falei das pausas, de ter espaço para você, isso de colocar as coisas na agenda para descarregar a sua mente. E agora eu também estou falando do espaço do brincar. Sabe, a ciência confirma que o coração já sabe que brincar cura. A ciência está muito clara sobre isso. Porque o brincar, ele regula o sistema nervoso, ele reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele reativa as áreas do cérebro ligado à criatividade, ao prazer e à tomada de decisão equilibrada. Amadas, quem não quer tomar decisões equilibradas? Mas no ritmo que nós estamos, não vai acontecer. Porque quando a gente vive estressada, o cérebro desliga o hipocampo. O hipocampo, ele é responsável pelo raciocínio e memória. Então, como? Se eu vivo estressada, essa área do meu cérebro está desligada. E sabe que vai acionar uma outra área chamada amígdala, que é ligada à sobrevivência e à reação. Aí muitas vezes não se sabe porque está com fibromialgia, enxaqueca, dores por todo o corpo. Ou seja, quanto mais tensa nós estamos, menos clareza, menos saúde nós vamos ter. Então, comece a brincar, a reagir nesse circuito. Para isso, a gente tem que levar as coisas mais leve, dar risada do que deu errado, tá? Permitir rir, respirar, criar. Eu tenho ido uma vez por mês no Scrapbook, né? Se chama Devocionarte. Comecei faz dois meses já. Então, a gente ali primeiro tem uma palavra, um devocional, onde a gente conversa um pouquinho sobre o devocional. Depois, uma irmã que tem um conhecimento vasto nesse assunto nos traz material e a gente constrói alguma coisa com os papéis. Amadas, isso é um brincar, trazer a imaginação, assuntos gostosos, leves. Então, um artesanato muitas vezes é um brincar, não é só um hobby, sabe? É por isso que pessoas que se permitem brincar vivem mais, se adaptam melhor e resolvem melhor os problemas. Então, eu convido você. Isso, amadas, os estudos mostram. Inclusive, tem um estudo dos ursos pardos, que os que brincam mais vivem mais.
E o mesmo vale para nós. Então vamos aprender? Quantas de nós perdemos a espontaneidade? Estamos com o sorriso travado, um corpo rígido, pensamento acelerado. E aí diz, eu não tenho tempo para isso não, Kátia. Você está indo longe demais agora com as suas falas. Mas, amada, na verdade, o que nos falta não é tempo, tá? É permissão. É permissão interna. Permissão para ser leve, para errar, para rir alto, para se permitir momentos sem produtividade. Nós, mulheres que estamos nesse caminho, nós queremos a leveza. E a leveza é a forma da sabedoria. E a maturidade espiritual, amadas, não está em ficar séria, mas em viver com alegria. Você vê que o Senhor nos chama para ser alegre? O Senhor nos chama o tempo todo para sermos alegres. Então ele fala que o reino dele é composto também do quê? De alegria, de paz. E quanto nós estamos no reino do Senhor? E quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente não fala para trazer o seu reino aqui para a terra? Esse reino começa em nós, amadas. Muitas vezes a gente quer o reino de Deus na terra, na vida dos outros, no político, na economia, mas o reino de Deus é dentro de nós e o transbordar depois. Então, o quanto nós estamos nesse reino? Então, finalizando, indo aqui para o finalzinho, o silêncio, lembrando, ele não é ausência, é espaço. Lembre-se, o silêncio é o lugar onde Deus fala, quando você decide parar de lutar com o mundo e viver segundo as regras do mundo e apenas escutar. Talvez o que esteja faltando na sua vida, amada, não seja mais esforço, mas seja mais escuta. Com certeza é. E quando você se cala por fora, algo vai se alinhando por dentro. Sabe, a mente ela vai desacelerando, o coração respira e o Espírito Santo vai sussurrando, dizendo: filha, eu ainda estou aqui. Filha, eu tenho tanta coisa para te falar e eu estou percebendo que você está ficando pronta para ouvir. Veja, amada, quando a gente fala de ter um lugar de silêncio, ausência, a gente não está falando de se isolar do mundo. Você só precisa abrir espaço para se encontrar com o Deus que está aí dentro de você. E que seu silêncio seja a sua morada. E que a sua pausa seja a sua cura. E que você introduza ali o brincar na sua rotina para ser mais leve. E também tem uma agenda onde você coloque as coisas para tirar o acúmulo da tua mente. E que sua vida volta a ter o ritmo da graça. O Senhor tem nos chamado, amadas, a ter o ritmo da graça e não o ritmo do mundo. Puxa, eu tenho tocado tanto nisso que Deus tem me chamado também a ter o ritmo da graça e não o ritmo do mundo. E se essa mensagem, amada, falou com você, então você vai amar caminhar com a gente, sabe aonde? Na comunidade Mulheres com Propósito, porque a comunidade ela é um espaço. É um espaço de cura emocional, é um espaço onde nós estamos nos aprendendo a nos autocuidar, nós estamos aprendendo a fazer essas reflexões e juntas. Mulheres ali que têm todas muitos problemas, mas ali estão a cada dia nessa jornada da mulher plena. E essa cura emocional é com base na área espiritual e no autoconhecimento, onde nós aprendemos juntas com leveza, propósito e fé. Na comunidade nós trabalhamos um desses temas, ou melhor, esses temas, como silenciar a mente, cuidar das emoções, resgatar a identidade e ouvir a voz de Deus com clareza. Venha fazer parte dessa jornada transformadora, porque nenhuma mulher foi chamada para viver em ruído, para viver cansada, esgotada. Nós fomos chamadas para ser mulheres plenas. E se você aí já se decidiu, porque eu não posso fazer isso por você, entre no grupo, entre na comunidade. Se deseja ficar só um mês para conhecer, me mande o teu contato. Não terá custo nenhum esse mês, só para você ver se realmente você quer ficar conosco. E depois, você se desejar ficar, você faz a assinatura anual. Tá bom, amada? Entre e venha florescer com a gente
Eu te espero com muito carinho.